Nossa história começa com um garoto deitado embaixo do poste, até que um cara acaba vendo ele. Ele para e fala pro garoto que parece, ele tá passando por dificuldades, mas ele fala que todas as estrelas estão olhando ele. Agora a pergunta é, foi heroína ou maconha que esse cara fumou? Avançamos no tempo e estamos numa academia, onde um treinador muito respeitado foi para ver os talentos daquela academia. Aí vemos que ele está avaliando as habilidades e o talento do espetado. Ele percebe que o oponente é fraco demais para mostrar as reais habilidades do espetado. Então o K pede para ele lutar com o mais forte da academia. Então vemos o mais forte, que é a Pedra do Paraguai. A Pedra chega perguntando se o treinador estava procurando ele. Mas na hora que ele bate o olho e vê o K, ele fica impressionado. O treinador dele se preocupa com a diferença de peso, mas acha a situação interessante. Então deixa as coisas continuarem. Então o treinador fala para ele que ele vai ter que lutar com o espetado, mas ele tem que pegar leve com ele. Aí depois de um aquecimento básico, a Pedra pergunta se ele não vai usar capacete, já que ele pode acabar exagerando na força. Mas o espetado fala que não tem problema, e que porque ia bagunçar o cabelo dele. Então a Pedra fala que vai arrumar o cabelo dele então. Quando começa a luta, todo mundo fica em choque, porque o espetado tá literalmente pedindo um soco. Todo mundo na academia já falou para chamar a ambulância, mas o treinador sabia o que estava acontecendo, e que ele já viu esse estilo de luta do espetado, e que não consegue esquecer a primeira vez que viu isso. Aí o espetado começa a provocar a Pedra, que fica pistola e já lança um direto. Mas aí que o espetado vira sua carta armadilha e lança um contra-ataque, que deixa todo mundo impressionado, até mesmo o K. Mas o cara não é a Pedra à toa, ele resiste e tenta atacar de novo. Mas o espetado, como um ninja, desvia de tudo com uma agilidade monstra, que impressiona todos, inclusive o K. Aí a Pedra percebe que ele não era só mídia, e o espetado fica feliz pelo elogio. Então a Pedra percebe que vai ter que ir com tudo. Mas como sempre o espetado desvia de tudo e contra-ataca, a Pedra fica de boa achando que ia defender de boa o soco. Só que do nada, ele só vê um punho vindo de baixo, e vral, e todos ficaram como? Em choque. Aí voltamos para a sequência básica, da Pedra atacando e o espetado desviando e contra-atacando. A Pedra fica em choque, se perguntando de onde que o espetado é. Aí cortamos para o K. Ele nos explica que a flexibilidade do espetado é muito alta e que por causa disso, quando ele troca o golpe que ele vai usar enquanto está em movimento, fazendo ele não perder o poder de ataque do golpe, e todo por causa da flexibilidade, e que faz bastante tempo que ele não via esse estilo de luta, e que ele tinha um talento dos deuses, e que havia uma diferença de talento gigantesca entre eles. Mas ainda faltava experiência para o espetado, que acabou sendo encurralado. Ah, já sabe, né? Só corta a cena com ele deitado no chão. O treinador fica puto com a Pedra e fala que ele tinha que pegar leve. Mas a Pedra só ignora, mas admite que, se não tivessem em um ringue, ele estaria fudido. Aí vemos o treinador falando com o K e perguntando o que ele achou do espetado. O K fala que o espetado tem talento para se tornar um lutador lendário. Mas ele fala que ele ainda tem alguns movimentos chamativos e ineficientes, mas que agora as pessoas gostavam disso. Então não tinha muito problema. O K pensa que tem muito lugar para ele visitar ainda, mas ele percebe que tá rolando uma confusão. Lá embaixo da academia, o treinador fica pistola, mas o K fala para esperar que ele viu alguém interessante, que era o garoto do início. Então o K sente algo estranho, enquanto olha o garoto apanhando, e ele acaba decidindo descer. Quando eles chegam lá embaixo, o treinado dá um bronca nos moleques que estavam batendo no garoto, enquanto o K pergunta por que o garoto não desviou do soco, e fala que parecia que ele conseguia desviar facilmente, mas o garoto fala que os socos não o incomodava. Então enquanto ele ia embora, o K chama ele, e quando ele se vira do nada, o K vem metendo um soco, mas garoto consegue desviar. Então o K pergunta se ele queria aprender pose. O garoto pergunta se é divertido bater nos outros. O K pensa que ele não tem desejo de fama ou luta, algo que todo ser humano tem. E para ele assim, ou nasceu em um lugar muito rico e com boa condição, ou ele cresceu numa das piores condições possíveis. Então o K fala que não é óbvio, o porquê deles baterem nele é que era divertido, e o K mete um discurso pro garoto falando que ele tem de descobrir por ele mesmo,
e para ele ir o mais longe que conseguir, destruir todos os seus inimigos e que esse era o significado de estar vivo. O K falou para ele observar e mostrou uma sequência de jab direto e fala que ele tem um mês caso queria aprender Bose. Corta a cena e estamos vendo o garoto na escola, e acho que vocês já adivinharam que ele é o prota. Então vemos um garoto sendo roubado, e descobrimos que o espetado é amigo desses caras e que tá usando o 4 olhos de Baquinho. Os caras perguntam a Amy se o espetado vai com eles no karaoke. Mas o espetado fala que não vai porque tá indo na academia de Bose. Aí os caras começam a babar o ovo do espetado, falando que ele ia se tornar o melhor bozeador mundial e blá blá blá. Então o 4 olhos que vou chamar de Limão. Por quê? Por que não da sua conta? Brincadeira. É que o cabelo dele parece a cor do limão. Então o Limão explica que existe 2 tipos de pessoas no mundo, os fracos e os fortes. O cara já chega dando um tapa no prota, reclamando que, por causa dele, eles levaram bronca. O espetado fala para não incomodar o prota. Então os caras já chegam no Limão, falando para ele ir junto com eles, se não eles iriam ficar entediados sem ele. Então vemos eles almoçando aquele miojão. O espetado pergunta por que o Limão não tá comendo. Aí vemos que eles tacaram um curativo na comida do Limão, e um deles fala que falta tempero. Então ele pega um pirulito da boca de um e joga na comida do Limão. E falam para ele comer tudo. E vemos que o Limão comeu e passou mal. Então corta a cena e estamos na aula de educação física. O Limão pergunta por que o prota não joga. E ele fala que não era divertido. O Limão pergunta se tem algo que ele goste. O prota fala all que gosta de quem dá o like. E se inscreve no canal. Brincadeira. O prota pensa que nunca parou para pensar nisso e pergunta o que o Limão queria ser no futuro. O Limão fala que meio que queria ser igual ao pai dele. Aí o Limão convida o prota para casa dele para jogar um novo jogo que ele comprou. O espetado vê isso, chuta a bola no Limão, mas o prota consegue pegar a bola do espetado, o que deixa ele puto. Ele caminha em direção ao prota e dá um tapa nele, e fala que só era uma brincadeira, e que se ele ficar no caminho ele vai tá fudido. O Limão fica paralisado de medo. Avançamos o tempo até o fim das aulas, e estamos na casa do Limão. E vemos que ele está treinando. Ele fica pensando que não quer envolver outras pessoas na luta dele e que ele precisa ter coragem. Mas tudo que conseguiu foi ficar parado com medo e pensa que é um perdedor.